Ondas da Ciência, o programa de rádio da FAPEMIG. Racionalidade, normatividade e valor da vida são três conceitos que expressam a importância do pensamento crítico, do pensamento intuitivo, da aplicação disso tudo em questões práticas do nosso dia a dia. Alguns exemplos disso são o aborto, o uso de embriões ou outro dilema bioético que as novas tecnologias e a ciência nos apresentam nos dias atuais. O professor Alcino Eduardo Bonella, da Universidade Federal de Uberlândia, no interior de Minas Gerais, no Brasil, esclarece como e por que aplicar os conhecimentos da bioética na solução desses grandes conflitos atuais. De três maneiras. A primeira aplicação é aprendermos a usar alguns recursos que são simples, mas que são muitas vezes desconhecidos, para que o nosso pensamento e também a nossa deliberação, quando a gente toma a decisão, sejam mais racionais, sejam mais críticos, sejam mais claros, até para que a gente debata com outras pessoas de uma maneira frutífera, de uma maneira em que a gente possa realmente se entender e, quem sabe, chegar a algum consenso. O segundo modo é que a reflexão sobre o que se deve fazer em campos como a medicina, em campos como as políticas públicas e também em assuntos importantes como aquecimento global, pobreza, envolve uma reflexão sobre quais leis e quais políticas devem ser adotadas. Ou seja, nós vinculamos isso à prática quando nós estamos debatendo as leis, as políticas, os protocolos que cada profissão tem que adotar. E por último, como indivíduos, cada um pode, pensando melhor, tomar decisões melhores e formar os próprios protocolos pessoais de ação. Então são esses três vínculos da teoria com a prática. Mesmo entre as pessoas que buscam a reflexão e o debate, muitas vezes fica mal orientada. O debate fica confuso, as pessoas não sabem muito bem como argumentar. Então, por exemplo, quando a gente estuda o raciocínio prático, a gente consegue distinguir claramente dois tipos de pensamento que as pessoas e nós todos usamos para debater problemas práticos. Um que a gente pode chamar de pensamento intuitivo, que é o que a gente usa no dia a dia em situações de estresse, e exatamente por não termos tempo para pensar com muito cuidado, a gente tem de aplicar as intuições. São os princípios gerais, são aquelas reações de caráter que a gente tem e que nos levam a fazer o que é certo. Mas há um segundo tipo de racionalidade e de pensamento que a gente chama de pensamento crítico, que é quando a gente tem um pouco mais de tempo para pensar de modo ponderado, de modo cuidadoso, e que serve para três coisas. O pensamento crítico serve para a gente descobrir por que a gente acha que tem que fazer X ao invés de Y, porque muitas vezes a gente tem essa resposta intuitiva, mas nunca parou para pensar quais as razões que existem para essa resposta. A segunda função do pensamento crítico é ajudar a resolver conflitos, porque as intuições, os princípios, eles entram em conflito. Nem sempre as intuições resolvem o problema, porque tem mais de uma solução para um problema. E é o pensamento crítico que vai nos ajudar a ver qual princípio tem mais importância dentre dois ou mais que estão em conflito. E por último, o pensamento crítico ajuda a resolver problemas novos, problemas que não existiram no passado e por isso não tem ainda uma intuição muito clara. Por exemplo, as pessoas têm muitas intuições sobre o que os médicos e os familiares devem fazer quando tratam de um doente. Mas até 40, 50 anos atrás não havia o tipo de medicina tecnológica que há hoje. Então, para discutir o problema do final da vida hoje, muitas vezes as intuições do passado não servem mais, ou pelo menos parecem que nos deixam em dúvidas. E para isso não tem outro jeito senão pensar com muito cuidado, com muita clareza. Nós estamos falando sobre o pensamento crítico porque ele é a base do pensamento intuitivo. E o pensamento crítico é a contribuição que a filosofia, a lógica e a ciência pode dar para os debates práticos, sejam dos indivíduos entre si, sejam das instituições, como da esfera legislativa, da esfera política,
A ideia é essa, é que a gente precisa aperfeiçoar e fomentar mais o pensamento crítico para que as pessoas tenham mais argumentação sólida para resolver esses problemas. Porque para saber o que eu devo fazer, eu não estou me perguntando só sobre os fatos, eu estou me perguntando sobre a ação. E logo, a ciência é apenas um auxílio, ela não dá a resposta. E para dar respostas rápidas, o melhor é que a gente siga os nossos melhores princípios. Quando a gente não sabe direito o que fazer, a gente precisa conhecer os fatos, saber exatamente quais são as consequências das nossas ações. A principal fonte de informação sobre os fatos é a ciência. Nós vivemos numa sociedade científica e tecnológica já há 200 anos ou mais, e a gente precisa levar a sério a ciência e levar a sério a tecnologia. Elas nos dizem quais são os fatos, mas elas não podem dizer se os fatos são bons ou ruins, se as ações que causam determinada consequência são certas ou erradas. Isso é só a filosofia que pode dar. Sugere para qualquer pessoa racional que seja melhor do que outra alternativa. Ainda segundo o professor Alcino Eduardo Bonella, da Universidade Federal de Uberlândia, os fatos do pensamento moral são consequência das ações sobre os interesses e vontades dos envolvidos. Dentre os principais objetivos de suas pesquisas, que têm apoio da FAPEMIG, estão sistematizados os principais conceitos que regem o tema, especialmente o do valor da vida. Eu sou Marcos Vinícius dos Santos e este foi o Ondas da Ciência, fapemig.wordpress.com e agora também no YouTube, no canal Ondas da Ciência. Até a próxima!